Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve e que Ele possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Eu quero ler o capítulo 1, nós vamos meditar ali a partir do verso 29, é isso mesmo, 29. Fala assim: depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Ele foi até ela, tomou pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Glória a Deus, irmãos. Esse é o começo do ministério de Jesus e há alguns irmãos malvados que Deus veio logo trazer julgamento para Pedro, curando a sogra dele. Mas brincadeiras à parte, esse texto traz bastante informações para nós a respeito do Senhor, a respeito do trabalho dele. Eu tenho trabalhado com vocês a questão do propósito individual e de como o Senhor se agrada de cada um de nós, de como Ele nos fez. Nós somos obras únicas da mão do Criador e assim devemos nos considerar. O salmista Davi, no Salmo 139, ele fala: eu sou uma obra das tuas mãos, e posteriormente ele fala assim: as tuas obras são maravilhosas. Irmãos, todos nós temos algo de grande valor, sim. E a cruz é simplesmente Jesus dizendo para nós, a mensagem da cruz é simplesmente o Senhor Jesus dizendo para nós: eu acredito em você. Eu vou repetir, eu creio que alguém precisa muito ouvir isso. A mensagem da cruz diz: eu acredito em você. Eu acredito em você. Eu acredito nos seus sonhos. Eu acredito nos seus projetos. Eu acredito que você possa ter uma vida plena. Eu acredito que você possa ser feliz mesmo em meio à guerra. Eu acredito que você possa ter paz e uma vida plena, cheia de felicidade, cheia de boas histórias, sim, para contar. E eu quero trazer isso para a nossa vida hoje. Começa falando depois que ele saiu da sinagoga com Tiago e foram para a casa de Simão e André. Nós podemos ver que Jesus é um homem, durante o seu ministério, ele passou um tempo se preparando, e isso aqui é bem no começo dele, ele passou muito tempo se preparando. Nós temos poucos relatos ali no Evangelho de Lucas, capítulo 2, os 3 primeiros capítulos, na verdade, trazem uma ideia de como foi a infância do Senhor e como ele já tinha consciência do seu propósito. Mas nós percebemos que Jesus, ele se movimentava especificamente por propósito. Aqui fala que ele estava na sinagoga com Tiago e João, mas foram para a casa de Simão e André. E é de um lugar para o outro. E ele sempre está onde as pessoas precisam dele. Ele está sempre aonde a fome e a sede. Eu gosto de um livro que chama Caçadores de Deus. A palavra fala que ele saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão e André. Por quê? Esse livro Caçadores de Deus fala que é muito mais fácil encontrar fé num prostíbulo ou até mesmo numa cracolândia do que dentro de uma igreja. E eu vou explicar por quê. Simplesmente porque essas pessoas estão sedentas e o Senhor, ele é a água viva, ele veio para dessedentar tudo aquilo que nós precisamos. E nas igrejas, normalmente nós encontramos pessoas muito cheias de si, muito cheias já da palavra, muito cheias de conhecimento, muito cheias de sabe tudo. Agora, nos lugares, nos arredores, não. Ali tem as pessoas realmente que, tem fome e sede dessa palavra, ainda tem lágrimas para chorar, ainda tem fome e sede de justiça, ainda tem, vontade de ser feliz. Então é para essas pessoas que Jesus veio. E a palavra continua falando: a sogra de Simão estava de cama. Tinha alguém precisando de Jesus ali. Tinha alguém que estava com problema. E ela fala com febre.
E fala assim: imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Eu gosto muito de Salmo, capítulo 20, versículo 7. Fala assim: uns confiam em seus carros de guerra, outros confiam em seus cavalos. Nós, porém, confiaremos no nome do Senhor. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa muito ouvir isso. Alguém que está desacreditado de que Deus vai cumprir a sua promessa. Alguém que tem andado por meio do deserto e não vê nada acontecer. Uns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalo, mas nós, porém, confiaremos no nome do Senhor. Olha, eles imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. A respeito de quem? Da sogra, que estava com febre, que padecia de uma necessidade. Perceba que era uma simples febre. Perceba que era algo simples. Não tinha nada a ver com aquilo que Jesus, sabe? Mas Jesus se preocupou. É impressionante isso, sabe? Como eu percebo às vezes falta de fé até nas pequenas coisas. E eu falo de mim mesmo, meus irmãos, porque muitas vezes, com a dor de cabeça, eu preferia comprar uma Neosaldina, um Dipirona, do que propriamente orar a respeito daquilo. E hoje eu falei ontem eu falei sobre a questão ali da palavra de Deus como todos os seus componentes, e nós devemos entender, nós somos corpo, alma e espírito. E o que é o espírito? Bom, a alma é a nossa central de sentimentos, o nosso corpo é onde se expressa tudo, e o nosso espírito, meus irmãos, é como se fosse a bateria do celular, é dali que vem tudo, a comunicação em espírito com Deus, para prover força e tudo aquilo que nós precisamos para movimentar essa casa aqui. E ele se preocupa com os mínimos detalhes, sabe? Aquilo mínimo que está atrapalhando a gente, porque ele sabe que, como ele fala da semente da fé, que ela pode vir a se tornar uma grande árvore, uma pequena semente de medo, meus irmãos, uma pequena semente de enfermidade, ela também pode vir tornar uma grande destruição. Não é verdade? São sementes. E tudo que nós carregamos é isso, na verdade. Então falaram a seu respeito. E olha, perceba a atenção, o que Jesus faz. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. E aí que eu quero falar, porque cada propósito é diferente. Vocês lembram lá do cego Bartimeu, que ele esperou e ele mandou chamar ele? Aqui não, ele se levantou e foi atrás. Então por que fazer comparações? Eu gosto de 1 Samuel 17, versículo 25, que fala 25 a 35, que fala da armadura de Saul. Saul oferece uma armadura para Davi, Davi viu que ela ficou desajeitada, larga ela ali. E eu sempre falo isso e gosto de falar, porque a armadura de Saul, ela não nos promove, ela nos paralisa. Eu quero repetir isso. A armadura de Saul, ela não nos promove, ela nos paralisa. E a armadura que nós devemos usar, essa armadura de Deus, capítulo 6, versículo 10 de Efésios, as sandálias das boas novas, que são as promessas. Jeremias fala: eu quero trazer a memória que me dá esperança. E o que me dá mais esperança senão são as promessas feitas com Deus para a nossa vida, para essa vida e para a eternidade. Andar sobre a sua verdade, que nos protege de toda mentira, de todo engano, do mal. O escudo da fé. Quanto maior o escudo, menos coisa, sabe? Menos dardos do inimigo vai nos abalar. Quanto maior a fé for, maior nós teremos, sabe, imunidade com o inimigo. O capacete da salvação que guarda a nossa mente e transforma o nosso coração, a fim de que nós possamos ali, diante de Deus, sabe, exercer o propósito dele. A espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra, a própria palavra, é o próprio Senhor Jesus que nos defende. É a única arma de ataque. É a única arma de ataque. Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou a se levantar. Irmão, ela estava doente, ele se preocupou, ele foi com ela, tomou até a mão e ajudou ela a se levantar. Muitas vezes Jesus vai pedir que nós viemos, mas muitas vezes ele vai ajudar a nós levantar. Sabe? Eu gosto de Salmo também, capítulo 30, versículo 7, fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós devemos nos levantar, meus irmãos. Toda vez, seja
Quando ele vê que nós não temos condição, ele vem até nós. Mas quando nós temos condição, nós devemos nos levantar. Ó, perceba que ele não impôs a mão, ele não fez nada. Ele levantou-se e a febre deixou e passou a servir. Eu quero ler um versículo com vocês, porque isso fala muito. A gente fica esperando algo acontecer quando o nome do Senhor é já. Eu gosto desse versículo que está aqui em Isaías capítulo 43 e fala assim, ó, esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Nós temos mania de comparar, irmãos. Os egípcios, eles comparavam a comida que eles comiam antes, e depois com aquilo que eles estavam comendo do deserto, reclamando. E aí vem as murmurações. Ele fala assim, ó, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Já comecei, o meu nome é já. O Senhor falou, meu nome é já. Olha, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios com terra seca. Aquela alma daquela mulher estava talvez com febre, talvez poderia ser até emocional. Um simples pegar na mão e levantar, os outros discípulos não poderiam ter feito isso? Essa é a pergunta, é isso que nós queremos fazer. Eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Eu não posso agora, mas me ajuda. Eu clamo pela minha vida, mas eu me levanto também em ação. Eu oro, Senhor, mas eu me movo em ação. E quando ela se levantou, quando ele ajudou ela a se levantar, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Isso fala da gratidão que nós temos por uma pessoa que fez algo bom para nós, e ela reconheceu totalmente isso em Jesus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus, meus irmãos. E como ela é aperfeiçoada? Por meio do serviço. E o serviço fala muito do propósito, daquilo que ele chamou nós. É tudo completo, são tudo componentes que se encaixam perfeitamente um no outro. Eu falei da palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por homens simples, comuns, como eu e você. Por que Deus fez questão disso? Irmãos, para culminar em Jesus Cristo, 40 homens e mulheres, ao longo de todos os tempos, uma palavra divinamente inspirada, para mostrar que ele sempre esteve na história, porque era impossível escrever um livro só, com muitos autores, em uma história que se completasse perfeitamente, a fim de que trouxesse vida para todos os seres humanos, de todos os tempos, de todas as regiões, de todas as línguas, nações, raças e credos. Oh glória, isso é perfeito, meu irmão. Isso é perfeito, a obra que ele está fazendo. Junte-se a nós nessa empreitada. Vamos lá, levante-se. Eu não sei como é que você está agora. Sei que às vezes é difícil. Sei que às vezes nós não damos conta, mas mesmo como não damos conta, ele olha para dentro do nosso coração e ele vai e pega na nossa mão. Mas se você der conta, meu irmão, se levante num salto de glória, assim como fez o cego Bartimeu, sabe? E dê glória a Deus. Joga essa capa fora. Joga a capa da comparação, joga a capa do vitimismo, joga a capa de tudo que te impede, sabe? Ser vítima é uma circunstância, nós vamos ser vítimas às vezes. Agora, vitimismo é uma mentalidade que nós devemos deixar para trás. Sempre, sabe? Tudo aquilo que nós temos, que nos atrapalha a exercer o nosso propósito, está dentro de nós, dentro dos nossos sentimentos, de algo que nós não podemos compreender. Mas com a ajuda do Senhor em oração, e dando acesso a Ele, às nossas emoções, confiando completamente nele, tudo é possível ao que crê. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso. Tudo é possível ao que crê. 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 Levante-se. Ele te chama. Ele te toma pela mão. Ele acalma a tempestade. Ele abre um caminho no deserto. E ele completa a obra que começou em tua vida. Não para porque está difícil. Estamos torcendo para você, eu e ele. Vambora, junte-se a nós, estamos aqui. Eu gostaria de deixar essa mensagem, irmãos, falando que ele vai completar. Eu sei que ele vai, eu sei que às vezes é difícil, mas sei que ele vai.
Sei que o seu coração já tem ardido, sei que ele já tem falado com você. Apenas permaneça perto dele, independente de como esteja. Que Deus abençoe. A paz do Mestre esteja com você. Tchau, tchau.